Tá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Prazer, eu sou o monitor Lucas Carvalho Santos. Esse semestre eu estarei acompanhando vocês na matéria de Teoria Geral do Processo e Direito Constitucional. Antes, eu queria dar as boas-vindas. É um prazer está-los aqui novamente nesse programa que eu gosto tanto, que eu acho de muita valia, né, que é a monitoria. Antes de começarmos, eu tenho dois disclaimers a fazer. As aulas ficam gravadas e o conteúdo é disponibilizado para vocês, né? Os slides, os materiais. Outra coisa, como monitor, vocês têm contato comigo no meu WhatsApp, meu e-mail. Entrem em contato comigo para a gente conversar, debater, tirar dúvidas. Segundo ponto muito importante, nossas aulas e nossos materiais de todos os monitores, o que acontece? São materiais complementares, leias, para ajudar você nos estudos, aprofundar estudo, te dar um guia, um direcionamento. Isso não te isenta de perguntar ao professor, ler a legislação, uma boa doutrina, uma boa jurisprudência, tá? Tirar dúvidas com o professor, comigo. Não, somente as aulas de monitoria, os nossos materiais não são suficientes para ter conhecimento denso e aprofundado sobre a matéria. E sim, tirar dúvida com os professores, ler uma boa doutrina, principalmente a legislação, jurisprudência, que a gente está aqui para te ajudar, beleza? Então vamos lá, né? Aqui nós vamos trabalhar a teoria geral dos direitos fundamentais. E o que, fiquem tranquilos que esse slide vai ser disponibilizado para vocês. O que são os direitos fundamentais? Tá, beleza. Vamos puxar um pouco da história, né? Antes da Revolução Francesa, que foi um marco muito importante, não só para ser os direitos fundamentais, mas sim para o constitucionalismo, a forma de governo era pouco democrática, pouco participativa do povo e era absolutista, monarquista. Então, quem tomava conta do poder, quem que era o Estado, era o monarca. O poder político, o poder de governo, a figura se concentrava na figura do rei e do monarca. Enfim, dito isso, passadas as guerras, passados movimentos históricos, inclusive das características dos direitos fundamentais são as historicidades, que eles surgem ao longo do tempo, conforme os eventos históricos que são passando e vão se passando. Dito isso, para evitar os arbítrios, mandos e desmandos do monarca, que isso se deu muito na Revolução Francesa, o movimento de independência dos Estados Unidos também foi um grande expoente disso, criou-se a ideia da Constituição limitar os poderes do governante, garantir a vontade da maioria, o pluralismo político, democracia, e o principal, a formação do Estado, e o principal, que são os direitos e garantias fundamentais. E o que são direitos fundamentais? São os direitos considerados mínimos, que os direitos minimamente, para a gente ter uma existência minimamente digna, são os direitos que a gente tem que ter. Não só isso, mas também as áreas em que o Estado não pode interferir. As áreas, inclusive, que é oponível ao Estado. Determinados direitos, o Estado não pode. Pô, isso é comparável aos direitos da personalidade. Isso, agora, numa visão mais naturalista, isso é inerente a gente. Eles foram com base nos, nos lemas da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade. Nós podemos dividir os direitos e garantias fundamentais nesses três, segundo esses lemas. Direitos de liberdade são os direitos de primeira dimensão. Lembrando que havia duas terminologias, né? É, geração e dimensão, mas é preferível a dimensão porque a ideia de dimensão não exclui a ideia de geração. Parece que uma geração de direitos era melhor do que a outra, muito pelo contrário. Inclusive, uma das características dos direitos fundamentais é a complementariedade. Um defende mais coisa que o outro defendia, sem excluí-las. Então, por exemplo, direitos de primeira geração
defendem os direitos políticos. Os direitos de segunda dimensão, quer dizer, me desculpe, não podem excluir os direitos políticos. Eles defendem os direitos políticos, mais os direitos econômicos e por assim em diante. Os direitos de primeira dimensão, basicamente, são os direitos políticos, civis e políticos. Então, por exemplo, propriedade, liberdade de expressão, direito a voto, sufrágio, seriam os de liberdade. Os de segunda dimensão de igualdade, que é nada mais os 10 direitos econômicos, sociais e culturais, em que todos têm que ter uma participação igualitária, todos têm, são os direitos sociais, né? Tem que ter saúde, educação, trabalho, acesso à cultura, e os de terceira geração, que é a fraternidade, seria a participação política, pais democráticos, paz entre os povos, um meio ambiente saudável a todos. Isso são, e basicamente são isso. Basicamente é isso. Lembra? E as garantias são meios jurídicos adequados para a proteção desses direitos, correto? O slide será passado para vocês. Agora, lembra daquele. Eita, nós. Agora, basicamente, os direitos individuais e coletivos são os direitos de segunda geração. Vamos dar uma olhada neles, dar uma conhecida neles. São denominados como liberdades públicas e são todos descritos no artigo 5º da Constituição. Sexto também, né? Então, não por falta de tempo, não por falta de capricho, porque se eu tivesse mais tempo, com certeza eu leria com vocês, mas como eu não posso, por falta de tempo, vamos falar das garantias fundamentais e dos remédios constitucionais. O que são os remédios constitucionais? O que são as garantias? As formas, os meios de defender, de proteger aqueles direitos descritos no artigo 5º e inciso da Constituição Federal, que lembra do que a gente acabou de conversar, que são os direitos considerados inerentes, os direitos fundamentais para a gente minimamente viver bem, a gente ter o mínimo básico. Então, qual é a ideia? A partir da segunda dimensão, a primeira dimensão, bem quando eles começaram a surgir nessa ideia, na Revolução Francesa, teve-se a ideia que aquilo era uma área concreta, uma linha tênue, onde o Estado não poderia pôr o seu pé de forma alguma. Ali é onde o Estado não poderia entrar. Agora, a partir dos direitos de segunda dimensão, né, já no momento da Revolução Industrial, Inglaterra, teve essa ideia que nós vimos as degradando condições de trabalho que os ingleses sofriam, passavam, eram submetidos. Teve-se a ideia de que, além do Estado não poder ofendê-los, não poder violar os direitos de primeira dimensão, ele tem que achar formas de garantir esses direitos. Beleza. Aí onde entra as garantias nisso? Ao meu ver, é uma forma de garantir os direitos porque são mecanismos jurídicos que protegem o, esses direitos e garantias fundamentais. E quais são eles? Vamos lá. São os habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de segurança coletiva e mandado de injunção. Mandado de segurança coletiva, lembrando que isso aqui é só um panorama, ele é utilizado para proteger direito líquido e certo, ou contra uma legalidade ou abuso de poder. Agora, o mandado de injunção impetra-se um mandado de injunção quando tem uma falta de norma regulamentadora que inviabiliza um desses direitos e garantias, direitos fundamentais escritos no artigo 5º. Então, por exemplo, foi visto que há uma norma que impede um direito fundamental de moradia, que é determinada norma e uma omissão do legislador sobre o direito de moradia, certo? Por causa, vamos pensar assim, uma norma de eficácia contida em que delega essa função. Por exemplo, foi até uma questão no Supremo Tribunal Federal em que desde que a Constituição foi promulgada, era para editar-se uma norma que protegia, acho que o Pantanal Mato-Grossense, como um direito fundamental ao meio ambiente, né?
Porque, lembramos, o rol do artigo 5º não é um rol exaustivo. Então, há vários outros direitos fundamentais espalhados pela Constituição. Neste caso, a pessoa poderia implementar uma mandado de injunção, porque por uma omissão do legislador, ou seja, por uma falta de norma que regulamenta aquele comando que a Constituição deu, é impossível de praticar um, um direito fundamental. Mas também ele acaba ficando um pouco em desuso, porque para isso também tem a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Nada mais segue esse mesmo rito para falar que tal norma não foi legislada, a Constituição obteve um comando, determinou que outra norma regulasse, o Congresso não fez nada sobre, se omitiu. O habeas data, ele assegura o conhecimento ou retificação de informações pessoais em registros de dados governamentais, ou seja, como a Constituição também te garante acesso à informação, você pode impetrar um habeas data para você ter uma informação relacionada a você, seja num registro ou em registro em órgãos do governo, ou banco de dados, registro, enfim, para você obter uma informação pessoal dos registros do governo. Ação popular, qualquer pessoa do povo pode propô-la, é isento de custas, salvo se comprovado na má-fé, ou seja, se ele usou a ação popular por um meio escuso, ilegal, ele pode ser condenado. E ela é usada para desfazer ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, ambiente ou patrimônio histórico-cultural. Agora, beleza, tudo bem. Nós falamos sobre direitos e garantias fundamentais. Tá, vamos pegar aí. Garantias fundamentais, meios jurídicos para proteger os meus direitos. Mas como é que eu faço isso? Eu chego lá na boca do judiciário, eu grito com alguém na rua, e falo: Ah, meu Deus, meu direito de propriedade está sendo violado, o que que eu faço? Como nós fazemos isso? Por meio de um processo. Como é que a justiça no Brasil atua? Como é que o judiciário atua? No processo. Pelo processo. Essa sequência lógica e ordenada de atos para atingir um fim. Mas não só para proteger nossos direitos individuais e direitos garantidos fundamentais, eles são os principais, tá? Mas para você pleitear para o funcionário judiciário, o funcionário funciona por meio de processo. E tá, e a Constituição garante o processo, o devido processo legal, ou seja, na ideia, no entendimento de Fred D. Júnior, o devido processo legal é o devido processo conforme o direito, conforme a justiça. E a Constituição, não podendo fechar os olhos para isso, ela traz alguns princípios constitucionais do processo. Quais são eles? Os preceitos descritos na Constituição, como norma fundamental, ela irradia princípios para todas as outras as leis. E leis processuais, né? São a base, elas se aplicam para o processo em geral, civil, penal. As normas fundamentais do processo civil estão de 11 a 12. A imparcial, o, proce- a, o devido processo legal está previsto na Constituição. Podemos resumi-lo em poucas palavras assim, ó, na admissão de prova ilícita, ampla defesa e contraditória, que é o poder de falar, contradizer o que foi dito contra você, usar todos os meios possíveis para se defender em processo judicial, para falar e ser ouvido, imparcialidade do juiz, o juiz natural, nada mais é a área da justiça designada pela Constituição para trabalhar naquela causa, é diferente de competência que vocês vão ver mais para frente. Por exemplo, a Justiça Federal é o juiz natural de causas em que envolvam a União e suas empresas públicas e autarquias, salvo melhor juízo. Eita. Redação do Tribunal de Exceção, que é aquilo, é o tribunal que não é
que não tem, que a Constituição não designa aquela área de atuação, ele está fora da sua área de atuação designada pela Constituição. Aí tem o princípio da igualdade, que está melhor descrito no artigo 7 do CPC, em que ambas as partes devem se tratar de forma igual, porque, como você vai ver no artigo 5º da Constituição, ambos são iguais perante as leis. Todos, né? Então, todos têm que ter um tratamento igual. Não há, não pode haver uma discrecionalidade. Para esse, eu vou conceder o direito de prova, para aquele não. Não existe isso. Isso que é o princípio da igualdade, da equidade, que é diferente da igualdade formal, em que a lei coloca todo mundo na mesma faixa, trata todo mundo como se fosse a mesma coisa. Não. O Estado Democrático de Direito não permite mais isso. O Estado Democrático de Direito trata os iguais de forma igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, por exemplo, a gente pode ter um exemplo do ônus probatório. Baseado nessa ideia de igualdade formal, de isonomia, igualdade real, o Código de Defesa do Consumidor inverte o ônus probatório, ou seja, em vez do consumidor provar que a empresa lesou ele, a empresa tem que provar que o produto é seguro, que ela não lesou ele ante a quebra de expectativa de segurança do produto, né? Então, ó, porque a empresa ela é hipo, ela é superior, o consumidor é hipossuficiente, ele não detém os meios jurídicos e tecnológicos que a empresa tem. Então, isso é uma forma de igualdade real. Contraditória em ampla defesa, contraditória poder contradizer o que foi dito contra você em um processo judicial, para defesa usar todos os meios inerentes para se defender. Isso aqui. E para regular o processo, né? Porque como lutamos o sistema da civil law, basicamente a fonte principal do nosso direito é a lei. Esse processo, esse procedimento para chegar a um fim constitucionalmente legítimo, ele é regular de alguma forma. A gente não pode fazer isso da forma que a gente bem entender. Para isso que existem as normas processuais civis. Porque, vamos lá, há dois tipos de normas. Dois tipos de normas. Normas materiais, que são as normas que buscam reger as nossas relações. Então, por exemplo, o Código Civil rege nossas relações privadas, regime de direito material. E as normas procedimentais ou processuais regulam esses conflitos. Por exemplo, o processo é instaurado porque atualmente nós não podemos mais autotutela, ou seja, eu, por minhas próprias forças, fazer valer o meu direito. Então, por exemplo, você não me paga. Ok, eu te vendi um carro, você não me paga. Então, eu, por minhas próprias forças, vou lá e pego meu carro de volta. Ou vou na sua casa e pego o equivalente ao dinheiro do valor do veículo. Não pode mais. Nós, na doutrina de Rousseau, por meio do contrato social, nós vendemos um pouco da nossa liberdade para conferir a esse ente abstrato chamado Estado a segurança. Ou seja, para termos segurança e estabilidade nas relações sociais, nós delegamos essa nossa força, uma parte da nossa força, parte da segurança para esse Estado. E esse Estado, a partir daí, nós delegamos ao Estado o poder de resolver nossos conflitos. Ok? Beleza. É, a partir daí, ele resolve o nosso conflito de alguma forma. A jurisdição, ela ocorre. O que que é a jurisdição? Basicamente, a forma poder do Estado de entrar na esfera jurídica dos seus jurisdicionados e resolver o problema com a solução jurídica adequada. Então, mas só que para isso ocorra,
Isso é preciso de uma forma, de um processo, de um procedimento. E, por exemplo, as normas procedimentais estão descritas no CPC. É como o Estado vai resolver esse problema, esse conflito que é levado a ele. E isso é feito pelas normas do processo civil, que nada mais, nada menos busca substancializar esse direito material. Ok? Então, por exemplo, o devedor não paga o carro, não compra um carro e não paga. E a lei diz que o credor tem que receber esse crédito e o devedor precisa dar esse crédito a ele, pagar. Então, o que está disposto no direito material é procedimentalizado, é concretizado pelo direito processual. Um outro exemplo, o esbulho possessório. Aquele que for violentamente tirado da sua posse precisa ser restituído dela. E como é que ele vai ser restituído dela? Por meio do processo, por meio do procedimento, da forma de processos ordenados, atos lógicos e ordenados, a fim de chegar nesse, como meio de chegar num fim legitimamente constitucional, que é retornar o possuidor à sua posse. Mas lembra que desse papo do que nós falamos de autotutela, que não é mais permitido? Então, por meio da jurisdição que se instrumentaliza o direito material. E não só isso, como também é a forma que o Estado atualmente resolve conflitos. Mas, uma dica aqui é super importante, hoje tem-se um movimento muito grande para os métodos adequados de solução de conflitos, que é mediação, arbitragem e conciliação, em que, em vez de um processo judicial penoso, moroso, que muitas vezes envolve muitas questões, sofrimentos, é a sentença, uma imposição do juiz, é a forma do Estado resolver aquele conflito baseado no ordenamento jurídico, que o problema foi levado com base no ordenamento jurídico, porque a pessoa entende ter direito conforme que está escrito, Código Civil, Código Comercial, enfim, é levado ao judiciário para resolver aquela questão conforme que está escrito. Ou seja, então, se é levado uma questão de direito, ele vai resolver conforme o direito daquele país. Então, nesses métodos, as partes entram em acordo, resolvem conflitos por elas mesmas. Inclusive, o judiciário, vocês vão ver no Código de Processo Civil, se é que já não viram, no artigo 3, até mesmo os órgãos do judiciário, o próprio juiz, tem que estimular essa forma de conciliação para desenxugar o judiciário, que está abarrotado com várias demandas, e que as partes sejam mais satisfeitas, só voltando um pouquinho, desenxugar o judiciário para que ele possa prestar uma melhor atividade jurisdicional, um melhor resultado na resolução dos conflitos em conflitos de maior relevância. Todo conflito é importante, sabemos, mas, para o judiciário ter um enfoque maior nas casos mais relevantes, enquanto os casos de menor relevância não fossem resolvidos de uma forma consensual, que demore menos, chateie menos e seja mais adequado, e seja mais resolutivo. Porque basicamente é isso. Processo, na nossa visão constitucional, é um meio, não um fim, e temos que relevar, lembrando que, como princípio da nossa república, dignidade da pessoa humana, então todo processo tem que ser um meio para atingir um fim legítimo previsto na Constituição, que esteja de acordo com a Constituição, para aquela pessoa tenha seu problema jurídico sanado da melhor forma possível, sem que haja derramamento de sangue, como havia na época da Autela, em que nós resolvemos nossos conflitos. Então, o processo tem que ter todo esse carinho, todo esse cuidado com a dignidade da pessoa humana. E normas processuais são o que regulam esses procedimentos. Há duas formas
Elas são chamadas normas procedimentais também. E vamos para as questões. Vamos falar um pouco sobre direitos, remédios constitucionais, processuais. Vamos lá, acerca do. Esse aqui. Eita, eu acho que. Estranho. Vamos lá, Conselho de Jurisdição. Lembra que jurisdição é o poder do Estado de interferir nessa esfera jurídica e resolver o problema jurídico que nós temos? Vamos lá. Com base no Código Civil, especificamente no tocante à cooperação jurídica internacional, marca a assertiva correta. Isso aqui, acho que dá para a gente ver mais para frente. Aqui, ó, essa aqui, ó. A respeito da jurisdição, julgue o item a seguir. De acordo com a doutrina, a jurisdição pode ser definida como função atributiva a um terceiro imparcial aplicar o direito de forma cogente, no âmbito de um conflito de interesse, concretamente deduzido por meio de uma discussão insuscetível de controle externo e apta a ser indiscutível. Aqui, ó. Jurisdição é o poder que o Estado exerce por meio de seus órgãos judiciais para resolver conflitos e aplicar o direito. Competência, por sua vez, refere-se à delimitação da jurisdição, determinando qual órgão o tribunal tem a jurisdição para julgar aquele caso. Na alternativa correta sobre a jurisdição, a competência absoluta por ser absoluta não pode ser modificada. A jurisdição não é algo exclusivo dos superiores, é algo exclusivo do nosso poder judiciário como um todo. Competência territorial, ela pode ser derrogada inclusive por convenção das partes. Só a jurisdição voluntária, que é um dos tipos de jurisdição, existe no processo no Brasil, né? Regulada é mais, acho que a partir de 719 do Código de Processo Civil, e ela existe. Não vou entrar em muitos detalhes, mas por causa de um interesse meu, independe o judiciário precisa ter a chancela, precisa ter conhecimento para que esse meu interesse seja reconhecido. Ou seja, vamos pegar o divórcio. Para eu me divorciar de alguém, mesmo que não haja conflito, mesmo que não haja uma pretensão resistida por um conflito de interesse, porque num processo, a parte, o autor ou o réu. O autor é quem pede do judiciário um bem da vida determinado. Por exemplo, o autor é quem vai pedir, olha, o réu deve crédito, eu tenho crédito em relação ao réu. E o réu vai ser quem vai atrapalhar, quem vai resistir a essa pretensão. Quem vai falar, não, mas eu não existo crédito. Eu não te devo esse crédito. Esse crédito não existe. Tá vendo que ele dificulta, ele resiste à demanda, ao pedido que é feito pelo autor? Só quem, por vezes, inclusive, não entra como a característica da jurisdição, né? Porque a característica da jurisdição é afastabilidade, que ela não pode ser afastada havendo uma lesão ou ameaça de lesão de direitos. O Poder Judiciário vai ser acionado, ele é inerte por meio da ação que ele é instado a se manifestar, ele não pode se manifestar do nada, repentinamente. Ele deve ser imparcial, parcialidade. Ele deve um caráter substitutivo, ele vai pegar essa demanda e dar a solução jurídica correta, ou seja, conforme o que o ordenamento jurídico entende como ok. Então, por exemplo, agora, dito isso, às vezes certos interesses pessoais têm que passar pelo judiciário, é o que chamamos de jurisdição voluntária. E, por exemplo, divórcio. Divórcio, mesmo que seja consensual, ou seja, não há briga entre a separação de bens,
precisa ter um procedimento judicial, precisa ter uma sentença declarando ou homologando aquele divórcio. Ou seja, de qualquer forma, tem que passar pelo crivo do judiciário. Então, como regra de competência, ou seja, a, sabe, a delimitação desse poder de decidir, do Estado se infiltrar na esfera jurídica, dos jurisdicionados, e resolver aquele conflito em que eles estão submetidos, é uma limitação, não é uma limitação desse poder, porque a jurisdição não pode ser limitada, ela é um poder uno. Ou seja, quando o juiz passa no concurso, ele é instaurado, né, essa, po- esse poder passa para ele. Mas, por exemplo, o mesmo poder que ele tem, um ministro do Tribunal Superior tem também. Ela não é dividida, porém ela só é delimitada em territórios para fins organizacionais e administrativos, porque o Brasil é um território muito grande. E aqui a competência relativa deve ser arguida em área de contestação. Vamos lá. Dos mais importantes direitos do cidadão é o direito de ação, que nada mais é do que o direito de instar, de movimentar o judiciário, de fazer dele se pronunciar. Porque o judiciário não se, ante o princípio da jurisdição, que é inércia, para garantir a imparcialidade, porque se o juiz, vamos supor que o juiz, que nada mais é do que um representante do Estado, sai decidindo resolver as causas, os conflitos. Veja que, de alguma forma, ele já vai ter um pré-julgamento sobre determinada pessoa. Ah, tal pessoa em tese está devendo, um processo vai ser instaurado contra ela pelo mesmo juiz. Espera lá. Isso atinge a imparcialidade do juiz que deve ter. O processo de conhecimento do juiz deve ser feito no processo, não antes ou fora do processo. O juiz deve conhecer da causa que lhe é entregue, que lhe é mostrada, que chega em suas mãos, mediante o processo, conforme o processo, ou seja, para isso que serve o contraditório, para que as partes demonstrem o que aconteceu, para que ele tenha, para que ele forme sua comunicação conforme que as partes mostraram e se pronuncie sobre isso, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor. Só que para ele fazer isso, ele não pode agir sozinho, o que a gente chama de ofício. Ele tem que ser instado a se manifestar. E como ele faz isso? Ele, por meio do direito subjetivo do cidadão, que é o direito de ação, que é nada mais, nada menos do que fazer o judiciário se movimentar. Só que, como na melhor doutrina de Marcos Gonçalves, o direito de ação ele é incondicional. Todas as pessoas têm direito de ação. Só que para você ter o direito de, como é que fala? De ter o seu mérito apreciado, porque você propõe uma ação para ter o seu mérito apreciado. O que que é o mérito em processo judicial? É a questão principal. É a principal questão que é discutida no processo. Então, por exemplo, num, num, pro- num processo em que se discute uso indevido de imagem, e quem teve sua imagem indevida pleiteia danos morais, a principal questão daquele processo é se houve ou não houve uso indevido de imagem. A principal questão que o juiz vai analisar é o pedido, se houve uso indevido de imagem ou não. Por exemplo, uma ação de herança, de inventário, é o mérito do aquele processo, é o inventário, é a partilha de bens, é a questão principal daquela demanda. E vamos lá. Só que, só que para você ter a principal questão analisada do seu mérito, sua principal questão, e o juiz decidir sobre isso, o direito de ação ele é condicionado, ou seja, você tem que cumprir
pela teoria da asserção, que é da afirmação, se eu não me engano, você tem que cumprir com dois requisitos: interesse e legitimidade. Legitimidade é basicamente a lei te considerar apto para ser parte naquele processo, para ser parte ativa, parte passiva. Abrindo um parênteses aqui, há três para você estar no processo. Lembra da capacidade do Código Civil? Então, aqui você precisa ser uma pessoa física, ter plena capacidade civil e ter um advogado, porque aqui é a capacidade postulatória, ou seja, o advogado que pode peticionar em juízo, mas ele te representa, então é como se você estivesse peticionando em juízo, porém é ele que tem essa capacidade para ser parte em um processo, que é ter a sua capacidade, remeta-se a do Código Civil, né, para integrar uma relação processual, para ser parte, discutir aquele mesmo, ser autor, quem pede ou réu, quem resiste àquele pedido, você tem que estar plena sua capacidade e capacidade para ser parte. No geral, você precisa ser uma pessoa física e maior de idade, ou seja, capaz também. Dito isso, o interesse nada mais, nada menos do que a legitimidade, a lei, olhar e falar, não, realmente, ele é a parte legítima, é ele quem ele é o dono desse direito, por isso ele pode pleitear em juízo. Então, por exemplo, eu não posso pleitear em juízo sobre um crédito que não é meu, cobrando alguém de uma dívida do meu irmão, por exemplo. Eu não sou parte legítima para isso. E o da necessidade, porque a necessidade nada mais é interesse, é o interesse é a necessidade. Ou seja, essa prestação jurisdicional, aquele processo, vai trazer algum benefício na sua situação jurídica, vai te trazer algum benefício. Ou seja, ele vai melhorar a sua situação jurídica de alguma forma. Por exemplo, você peticionar, movimentar uma ação só para falar que você tem um direito a crédito, ou seja, de uma dívida não vencida ainda, não adianta, porque essa dívida pode ser cobrada a qualquer momento, ela pode ser paga a qualquer momento. Ela ainda não precisa, esse direito ainda não precisa do processo para se materializar, tá? E da via adequada. Então, por exemplo, você não vai cobrar uma dívida de uma ação de divórcio. Tem esses dois requisitos da interesse e necessidade. Tem, deve cumprir com esses dois requisitos. Dito isso, partimos para a questão. Um dos mais importantes direitos do cidadão é o direito de ação, ou seja, de provocar a prestação de tutela jurisdicional junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, no que diz respeito à jurisdição, estabelece que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, como nós vimos. Ninguém poderá pleitear direito à lei nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico ou por outro negócio processual, ou outro ato negocial, por exemplo. As associações podem, isso inclusive está descrito na Constituição, representar os seus associados judicialmente e extrajudicialmente. Então, se a associação tem procuração para te representar em juízo, ela pode. O que não pode é você, em nome próprio, pleitear um direito que não é seu. Ou quando a lei, ou quando a lei não ordenar. Isso aqui é verdade, mas isso vocês vão ver mais para frente. O interesse do autor não pode se limitar à declaração de existência. É mentira, porque acho que no artigo 19 do Código de... Eita, não é isso, né? O interesse do autor não pode se limitar à declaração. Ele pode, sim, a limitação de existência. Aí, ó. A existência do modo de ser de uma relação jurídica, que a gente considera como uma sentença declaratória, né?
Agora vamos lá, a respeito da jurisdição e da ação no processo civil, assinale a alternativa correta. Jurisdição exercida pelos juízes, pelos tribunais em todo o território nacional. Lembrando que, salvo a norma processual aqui, é regida pelas leis brasileiras, salvo se for disposto pela lei Lex Fora, lei do foro, ou seja, o processo é regido pela lei do lugar, onde estamos no Brasil, porque a jurisdição será exercida nos limites do nosso território, por questão de soberania nacional, né? Será exercida pelos juízes e pelos tribunais, porque o Estado deu essa função a eles. A função do Estado jurisdicional é dada aos juízes, aos tribunais, conforme você pode ver melhor no artigo 90, a partir do artigo 92 da Constituição, em que ele estrutura todo o nosso sistema de justiça, nosso judiciário. Beleza? Possibilidade jurídica não existe mais. O pedido é que, basicamente, ela foi acoplada à necessidade, se eu não me engano, e basicamente era se aquele pedido existia no ordenamento jurídico. Se o ordenamento jurídico falava algo sobre. Então, por exemplo, não era possível pedir algo que estava fora do ordenamento jurídico. Antes do Código de 2015, eram vistas essas três coisas, para que a ação seja considerada válida e se instaurasse o processo, começasse o processo. Pegando isso aqui é mentira. Aqui, ó. Lembrando que a jurisdição é uma função estatal, uma função desse Estado de resolver os conflitos. Lembrando que é a função primária da jurisdição é, é resolver os conflitos, né, que são submetidos a ela conforme o nosso ordenamento jurídico, para alcançar a paz social, certo? Para que não haja mais derramamento de sangue, como era acontecendo na tutela. E, mas só que é a atividade, o que a gente chama de atividade primária, ou atividade principal. Há outras funções administrativas, quando ela estrutura, por exemplo, com o regimento interno de um tribunal, ele está exercendo a função legislativa que ele determinou, ele postulou, ele escreveu como aquele regimento interno vai funcionar, e administrativa, porque pela Constituição, se eu não me engano, os tribunais podem fazer, eles recebem uma verba e eles escolhem o que que eles fazem com a verba. Então, a função Poder Judiciário tem essa ideia que ele não é só, eu acho que a função principal dele é a resolução dos conflitos entre os jurisdicionados, entre nós, pessoa, povo, entre entes da sociedade, mas não só isso, ele possui as outras funções, que é legislativo. Ele também legisla quando ele edita uma súmula vinculante, o STF edita uma súmula vinculante, administrativa, quando, por exemplo, o STF, por exemplo, quando o STJ digitalizou todos os processos deles e contratou não sei quem, isso é uma atividade administrativa. Ó, coativo. Aplica-se a lei geral a evitar os casos que são lhe submetidos. Acerca das características, é correto afirmar que a jurisdição jurisdicional se movimenta de ofício? Não, lembramos que ela precisa ser agitada, ela precisa ser provocada para ela se manifestar. Pelo judiciário e pelo legislativo, lembra o que a gente acabou de falar? Como o legislativo às vezes possui outras funções, ele seja uma possível questão, porque, como nós vimos, os poderes não fazem unicamente algo só, por exemplo, o executivo não só executa, o legislativo não só cria as leis, o judiciário só não julga, ele também tem outras atribuições. Então, é possível as decisões adquiridas após certos momentos caráter definitivo, porém pode ser modificadas? Não.
quando ela é caráter definitivo, entende que ocorreu o trânsito julgado e aquilo não mais pode ser mexido, talvez pode ser anulado, desfeito, conforme a ação rescisória, mas acho que não, ele não pode. Só que é. Não, nós vemos que não precisa. Aqui não é verdade. É admissível. Não, não induz. É possível, completamente possível. Porque pelo artigo 19, se eu não me engano, o jurisdicionado pode demandar uma ação simplesmente declaratória que declara se existe ou não aquela relação jurídica. É totalmente possível. Agora vamos ver um pouquinho sobre a aplicação das normas processuais, que está descrito no artigo 13 a 15 do Código de Processo Penal. Eita, vamos lá. Lista de processos aptos a julgamento será disponível. Não, não, a norma não fala nada sobre isso. E aqui que a gente tem o princípio da, desculpa, eu esqueci. Da primazia do mérito, em que o juiz tem que, além de resolver o mérito da melhor forma possível, despendendo com mais qualidade, menos recurso, se admite as exceções porque em certas causas o judiciário pode, em determinados lugares, exceções, o judiciário pode começar de ofício processo, por exemplo, no processo de restauração dos autos, isso é verdade, conforme o artigo 12. Aqui a gente fala sobre o princípio da publicidade da decisão informada, previsto na Constituição Federal, e não será válida, não é considerada válida a decisão judicial que não for fundamentada, que ele não explicar o porquê que ele chegou naquilo, por que o juiz chegou naquilo, ele deve demonstrar como, e qual foi o raciocínio jurídico empregado, por quê, quais provas que formaram sua convicção, por que que os fundamentos da outra parte do réu, por exemplo, não são válidos, e publicidade dos atos processuais ou do processo servem como uma forma de controle social do juiz, para a sociedade ver como os juízes estão decidindo suas questões. Até uma forma, e nós vamos ver mais para frente, sobre controle de constitucionalidade difuso, ver se as decisões do juiz está conforme ao ordenamento jurídico, entre outros. A resposta certa era quatro, só para ver se vocês estão espertos. O princípio da primazia do mérito, né? Que o juiz tem que colocar seus esforços para resolver o mérito, resolver aquela principal questão do processo e, e pacificar as partes, para gerar a pacificação social, porque
processo tem como objetivo maior, a jurisdição toda tem um objetivo maior de promover a paz social. Porque, como nós vimos, se continuasse a nós, se nós ainda tivéssemos poder de, apesar de que tem uma exceção no artigo 1210 do Código Civil, em que permite a autotutela, mas é o único caso específico em caso de defesa da posse, em que você pode usar da sua própria força para afastar aquela ameaça da sua posse de uma forma moderada e imediata. Ou seja, você não pode ser além do indispensável para afastar aquela ameaça e tem que ser no momento ali da agressão. Mas é um caso específico, isolado. Via de regra, por que que nasceu essa jurisdição? Para que nós evitássemos a barbaridade, fazer a justiça com as próprias mãos, né? E para isso, o judiciário nasceu, foi criado todo o sistema de justiça. O Estado exerce essa função jurisdicional para resolver nossos problemas, evitar a barbaridade. Mas para resolver, mais o Estado preza por resolver os nossos problemas de uma forma adequada, rápida e eficiente, porque além da jurisdição, que nada mais jurisdição quer dizer o direito, ele deve a satisfação, que é efetivamente satisfazer aquele direito. Mas até para isso não tem problema, porque quando uma parte está inconformada com a decisão judicial, ela pode recorrer, a fim de ter a sua sentença, ter o seu direito, o seu mérito reanalisado e rediscutido. Mas, via de regra, conforme o artigo 4º do CPC, as partes devem obter é, em tempo que a gente fala da razoável duração do processo, em tempo razoável, em um tempo considerado ok, para ter aquela principal questão discutida e assim gerar a pacificação social. Mas, eita, nós. Mas contudo, é isso. Desculpa não poder ter abrangido tudo de uma forma adequada e mais profunda. Eu tentei aprofundar ao máximo aqui o que foi possível, tá? Lembrando que tenha até um tempo para a prova, o que for necessário, e o que vocês tiverem dúvida, podem vir conversar comigo, me enviar uma mensagem. Eu estou no grupo, caso queiram tirar uma dúvida ou bater um papo, né? Estou à disposição. E mais uma vez, relembrando que essa aula é um complemento, é uma ajuda para você, tá? Você não deixe de estudar com antecedência para a prova, não deixe de ler uma boa doutrina, não deixe de estudar profundamente os estudos jurídicos, porque a Unisal ela tem base no protagonismo do aluno, né? Então, ela te oferece os meios para você ir atrás, para você se desenvolver, para você ter uma visão crítica dos institutos jurídicos sobre o nosso direito, estudar aprofundadamente os institutos jurídicos é uma parte muito legal, muito importante, né, para nossa vida de sociedade. É o que a gente escolheu fazer, né? Em geral é isso. Só dando uma recapitulada, só um para eu tomar uma água. Direitos fundamentais são divididos em dimensões. Primeira, direitos civis e políticos.
Segundo o TS, direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos de terceira dimensão. É, são os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a paz entre os povos, direito de fraternidade e relações recíprocas dos países, a jurisdição, nada mais é nada do que a atividade do Estado, a função do Estado de resolver nossos conflitos que ele é submetido, eles são submetidos por meio do processo e para que a jurisdição aconteça, para que ela corra, para que o Poder Judiciário inicie o processo e o mérito vai ser discutido, as qual precisa ser demandado, o direito de ação precisa ser exercido, ele só pode, essa ação só vai ser estada, só vai ser admitida se ela cumprir um requisito de legitimidade, ou seja, postular em nome próprio, direito próprio, havendo, exceto as exceções de substituição processual e necessidade, que é nada mais do que aquele processo, a verificação se aquele processo vai trazer uma melhora na sua situação jurídica, se está sendo pela via adequada. O processo é a forma, a sequência lógica ordenada de atos para atingir um fim em que o Estado resolve nossos problemas. Então, para resolver um problema, o Estado utiliza-se do processo para se infiltrar em nossa esfera jurídica e apresentar a solução jurídica adequada para eliminar aquele conflito e atingir a paz social, para que nós convivamos bem, vivemos bem em sociedade. Caso você não fique satisfeito, você pode recorrer dessa decisão. Mas é isso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer muito, né? É um prazer estar aqui de volta na monitoria. Tá? Fiquem tranquilos. Semana de prova, ninguém precisa esperar, ninguém precisa arrancar os cabelos. Vocês estudaram, prestaram atenção na aula. Vocês têm o material no caderno, nos livros de doutrina. Nós da monitoria estamos aqui para ajudá-los também. Podem ficar tranquilos. Vocês vão arrasar na prova. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela atenção. O que precisar, estarei à disposição. Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem com Deus.